Começo aí, temos um item para incluir no DNA, um item para incluir na ordem do dia, para incluir do DNA. E eu passo a palavra ao professor Paulo, se quiser fazer um esclarecimento antes de colocar em votação a inclusão. Então, isso é bastante simples, eu diria, é que o departamento decidiu numa assembleia há algum tempo atrás que nós desejamos chamar o segundo colocado no concurso de professor titular que houve em dezembro passado, na área de Física Matemática. O segundo colocado foi o professor Edmundo Capela de Oliveira, e a gente está esperando que o primeiro colocado ele assinasse os seus papéis de participação dele. Ele fez isso ontem, e eu tinha prometido para o professor Edmundo que assim que ele o fizesse, passaria na frente, começaria a tratar do pedido do professor Edmundo. Na verdade, quem fez o pedido foi o Jaime, então foi o professor Edmundo. E, bom, isso aconteceu ontem, por acaso tinha essa avaliação hoje, eu já passei para frente, e talvez fosse interessante a gente entrar nessa reunião, porque tem uma reunião. Isso vai ter que subir, e a data para entrar esse pedido na CEP, é isso? Na CEP é agora, esses dias, então já com isso já entraria nessa reunião da CEP. Esse é o pedido de nomeação de cargo. A nomeação deve passar na próxima congregação. Bom, alguma dúvida? Tenho. Isso aqui é um cargo que é do Departamento de Matemática Aplicada, que foi decidido? Sim, sim. O Departamento de Matemática Aplicada tem esse cargo. Então, por que precisa votar isso aqui? Aqui é a colocação. Tem que passar pela congregação. Tem sempre uma votação. Mais alguma dúvida? Bom, então eu coloco em votação a inclusão do item 2. Está mostrado aí, você recebeu. Você receberam aí? Então, os favoráveis ficam como estão, a inclusão do item. Contrários se manifestem. Abstenções. Ok. Agora, expediente, o professor Plínio já se inscreveu no expediente. Obrigação a fazer um comentário. Com relação à última reunião da congregação, eu queria manifestar a minha preocupação pelo fato de ter sido convocado a uma reunião exclusivamente para tratar dessa questão desse novo programa e terem apresentado uma proposta incompleta, um rascunho com a ausência de vários fatos fundamentais. Com relação à reunião de hoje, eu gostaria de levantar a questão e consultar os colegas pelo fato do professor Carlinhos ser diretamente envolvido com o tema que vai ser posto em discussão. Eu acho que ele não deveria ter convocado essa reunião, e eu acho que ele não deve presidir, pelo mesmo por se tratar de um conflito de interesses explícito e bastante evidente. Então, gostaria de consultar os colegas nesse sentido. Alguém mais quer? Eu quero saber formalmente exatamente o que o professor Plínio está propondo e, de preferência, qual é o item do regulamento que ele está usando como base para afirmar que há algum tipo de impedimento no encaminhamento dessa proposta. Como ele está interessado nisso, participa disso, eu acho que ele não caberia. Perfeito. Você entendeu, né? Perfeito. A sua opinião a respeito, e eu não me incomodo que ela fique registrada com todas as letras na pauta. Mas você disse que você queria ouvir seus colegas. Então, eu quero saber exatamente formalmente o que você está propondo. Não, eu queria ouvir porque eu acho que isso constitui um conflito. Perfeito, eu concordo com você. Eu sou seu colega, eu estou dizendo que, na minha opinião, não tem. Se os outros quiserem se manifestar, que manifestem. Mas, enfim, a gente pode continuar a discussão. Só queria dizer que eu não vejo, pessoalmente, eu não vejo nenhum problema, porque o presidente não pôde nem votar. Deixa eu fazer uma pergunta. O que vai ter hoje? Nós temos que votar essencialmente alguma coisa? Bom, isso Ou é uma exposição informativa? Se for uma exposição informativa, não tem conflito de interesse, porque alguém vai vir informar, etc. Se
for alguma coisa que nós temos que de fato votar, ou revotar a afirmação, aí a questão é pertinente, mas senão não tem informativo. A minha questão fica com relação a essa dúvida. Tá certo? Então, se isso é informativa, não tem conflito de interesse nenhum. Informar é uma coisa. Agora, se foi convocada para chegar lá em cima e dizer tinha sido aprovado e agora foi aprovado outra vez, é diferente. Pessoal, Eu acho que em relação a ele colocar, eu acho que não existe nenhum problema. Afinal, da última congregação tinha sido decidido que depois que tivesse pronto o negócio, iria voltar. Inclusive, eu coloquei o calendário que seria lá da CCPG. Que é amanhã, tá? Pois é. E que necessariamente, então, tinha que ser antes disso. E tinha que ficar bem claro que ia ter essa colocação unicamente para discutir esse ponto. Proteção da congregação. Não, então não tem conflito. Em relação à colocação. professor Paulo. Eu ia lembrar esse fato, da informação que a data para entrar na comissão de cima da CBG é amanhã, ou seja, essa reunião está sendo chamada na hora que precisa, nos 45 do segundo tempo. Outra informação importante é se a gente lembrar, que foi discutido na última reunião, que para que esse documento pudesse ser feito, ele tinha que ser feito dentro do sistema Sucupira, se não me engano, da CAPES, que esse sistema foi aberto somente na semana passada para que isso acontecesse, então isso explica também um porquê que essa reunião não aconteceu na semana passada. Notem que a única atitude que o professor Carrilho poderia ter, além da convocação dessa reunião, ao meu ver, considerando todas as decisões já tomadas e já discutidas neste instituto, seria, se ele não tivesse convocado, seria aprovar de referendo, né? E eu considero, inclusive, que o professor Carrilho foi bastante democrático, vamos colocar assim, ao invés de tentar fazer a aprovação inicial de referendo, ele chama a reunião antes e, inclusive, se a gente pensar em conflito de interesse, ele eliminando o seu próprio voto, que ele normalmente teria como diretor associado, uma vez que ele está presidindo, então ele deve direito a voto a você em caso de voto de Minerva. Então, acho que nesse sentido, é muito difícil tentar levantar qualquer coisa nessa direção. Professor Lauri. Eu tenho uma dificuldade de fato, ver esse possível conflito de conflito de interesse. E eu acredito que já houve outras congregações presididas pelo próprio diretor, onde houve uma proposta do próprio diretor a ser decidido. Eu não vejo um problema do diretor fazer uma proposta para a congregação decidir. Não é por isso que ele tem que se retirar da presidência da congregação, por ter feito uma proposta. A congregação é soberana para decidir o que quer fazer com a proposta. Acho que uma coisa importante, quando a gente fala de conflito de interesse, muitas vezes a gente está pensando em alguma espécie de interesse pessoal. Eu acho que nem tem alguma, sei lá, dúvida do interesse do professor Carlile ou de qualquer um dos seus proponentes, seja pessoal, não é pessoal, um interesse de trabalho, uma proposta de trabalho acadêmica que está sendo avaliada e não nada que vai trazer qualquer tipo de vantagem pessoal para qualquer um dos proponentes ou participantes da qual coisa. Eu queria só mencionar uma coisa, que nessa situação, quem não faz parte do grupo também tem uma posição, tem um conflito de interesse. Tá certo? Quer dizer, se for colocar nesse ponto, tá certo? Quer dizer, em certo sentido, todo mundo está envolvido, ou por participar, ou por não participar. Tá certo? A gente pode depois questionar se a condução da reunião é feita com tempo. Tá certo? Mas alguém quer se manifestar? Professor Plínio? Bom, então encerrado o expediente, vamos passar para a ordem do dia. E aí eu lembro que o item com o mesmo título, ele foi retirado de pauta da última congregação. E eu lembro também, como já foi dito aqui, quer dizer, houve já uma discussão, onde houve a votação associada ao projeto, se eu não me engano foi no final do ano passado. Aí sim houve toda uma discussão, onde o professor Mário, que é um dos proponentes, aí, o
possível coordenador do projeto, explicou a proposta. Tivemos também a professora Sueli, mostrando a desvantagem da proposta. Então, nessa congregação, sim, houve o grande debate, houve sim a votação sobre o encaminhamento da proposta. Aqui, o que nós estamos fazendo é trazendo de volta o que foi pedido para retirar de pauta na congregação, para mostrar à congregação o que foi o novo documento, com todos os detalhes que foram pedidos na congregação anterior, que é o que vai ser mostrado daqui a pouco pelo professor Alberto. Certo? Então, eu pergunto então que se alguém quer destacar o outro item. Ele está destacado. O segundo. Desculpa. Sim, tá bom. Então, pode passar para a discussão do... Tá bom. Então, ok. Então, vamos agora passar para a discussão do item 1 e eu passo a palavra para o professor Alberto. Bom, primeiro, eu quero dizer que o professor Plínio tem razão quando ele diz que a proposta apresentada na última congregação estava incompleta. E eu desculpo mais uma vez, pessoalmente, porque eu, como fiquei responsável por organizar a parte burocrática do projeto, eu assumo essa responsabilidade. O problema é que algumas coisas não dependiam dele, dos proponentes. Por exemplo, as duas pendências do documento passado eram as áreas de pesquisa, que eu considero uma coisa bem importante, e as disciplinas, que certamente são importantes. As áreas de pesquisa, o Sucupira anuncia que, no caso do programa multidisciplinar, ele pode ser feito a partir de uma espécie de colagem dos temas pertinentes de cada envolvido. Né? Isso é uma coisa que só podia ser feita quando o Sucupira estivesse funcionando. E o Sucupira só abriu as inscrições no dia 13 da semana passada, que foi na segunda-feira. Foi curioso porque ele abriu no dia 13 e passou 4, 5 dias dando problema. Né? A gente só conseguiu imprimir a primeira versão final no fim de semana passado. Então era impossível a gente convocar essa reunião, por exemplo, na semana passada. Tem outro limitante complicado, como o professor Paulo disse, que amanhã é o dia que fecha a pauta para a reunião da CCPG. Então, essa congregação teve que ser convocada num dia atípico por causa disso. Né? Apesar de ter sido convocada num dia atípico, ela foi convocada dentro do regimento, com a antecedência adequada e tudo mais. Né? Eu volto a falar dessas pesquisas, mas como o ponto é fundamental a questão das disciplinas, eu vou me ater mais aqui ao ponto das disciplinas. As disciplinas estavam incompletas na versão passada, também por causa do Sucupira, mas não somente por causa do Sucupira, porque os proponentes ainda estavam pensando a respeito de como organizar as disciplinas de maneira que o programa fosse melhor avaliado no comitê multidisciplinar. Aí isso foi resolvido ontem. Né? Ontem nós tivemos a visita aqui da responsável pela área multidisciplinar da CAPES, e também pelo professor Luiz Bevilacqua, que é o fundador dessa área na CAPES, e de fato da área de avaliação da CAPES, e de fato é um pioneiro dessa área no país. Né? Todos os cursos multidisciplinares da COP nasceram com o professor Bevilacqua. O professor Bevilacqua também é o fundador da Universidade Federal da PC, que foi uma universidade que nasceu com essa concepção. Eu estou dizendo isso para mostrar que isso aqui é work in progress. Certo? Ontem será a reunião, e foi ontem que nós batemos o martelo nessa configuração, que é exatamente a mesma que todo mundo recebeu. Essas disciplinas foram organizadas assim, e isso nós somos convencidos agora que é a melhor maneira de apresentar para o comitê multidisciplinar, em disciplinas novas, específicas desse programa, claramente não é interdisciplinar, é multidisciplinar. Essas disciplinas são essas. Eu vou ler o título, se vocês quiserem, eu leio aqui, então, mas vocês têm tudo aqui. Então, é a disciplina redes complexas, matemática industrial, fronteiras matemáticas da química molecular, otimização em grandes dados, geometria de distâncias, matemática e agropecuária de precisão, fronteiras matemáticas da biologia, fronteiras matemáticas da geofísica, geoestatística, análise de dados genômicos. Sim, são essas disciplinas que estão sendo criadas
com o compromisso dos proponentes que não representarão nenhum tipo de ônus de carga didática para nenhum dos institutos envolvidos. Né? Além dessas 3 disciplinas, nós achamos conveniente, e isso está dentro do escopo do comitê interdisciplinar, que a gente aceite também disciplinas já existentes. As disciplinas já existentes que nós decidimos incluir no nosso rol de disciplinas são análise aplicada, uma disciplina do Departamento de Matemática Aplicada, métodos computacionais em estatística, uma disciplina do Departamento de Estatística, e matrizes, que é uma disciplina do Departamento de Matemática. Esse é o... Oi? Aplicado, matriz Perdão. Esse é o rol de disciplinas que vai compor esse curso. O regimento, que também está disponível para todo mundo, vocês vão ver que o regimento é razoavelmente flexível. Espera-se que o aluno, tanto de mestrado como doutorado, ele faça metade dos seus créditos, até metade dos seus, no mínimo metade dos seus créditos, perdão, em alguma dessas disciplinas. Os outros créditos ele pode fazer em disciplinas das áreas que eles têm interesse. A gente não pode perder de vista que isso é um programa multidisciplinar e a CAPES encara assim. Não tem nenhum inconveniente. Isso nem no curso atual, que o estudante cumpra seus créditos fora do seu instituto de origem. No programa multidisciplinar, isso é quase que uma imperativo, esse tipo de coisa. Tá? Isso, as disciplinas, eu considero o ponto mais importante. Se alguém tiver algum tipo de comentário, sugestão, pergunta, por favor, se manifestem. Com relação à linha de pesquisa, eu posso ler as linhas de pesquisa também, só que, como eu disse, essa linha de pesquisa é montada como se fosse uma espécie de colagem das áreas pertinentes de cada proponente. Obviamente, os proponentes atuam em outras áreas. Isso aqui não é a união das áreas de pesquisa dos proponentes, isso aqui é a união de algumas áreas de pesquisa dos proponentes. Né? E isso é montado clicando no Sucupira, e é basicamente impossível de fazer isso antes do Sucupira estar funcionando. Né? Não sei, eu vou ler os títulos das áreas de pesquisa. O programa tem áreas de concentração, então as áreas, o nosso programa está sendo proposto em mestrado e doutorado. Né? Ambos os níveis, mestrados e doutorados, eles têm as seguintes áreas de concentração: fronteiras matemáticas da biologia, fronteiras matemáticas da geofísica, fronteiras matemáticas da indústria, fronteiras matemáticas da química e fronteiras matemáticas das engenharias e computação. Essas são as áreas de concentração do programa. Veja que a área de concentração, hoje em dia, não era como era no passado, que era algo que aparecia no diploma. Não existe mais isso. Todo diploma de doutor e de mestre no país, desde uns 10 anos para cá, de 4 anos para cá, se você é moça, você ganha um doutor de mestre, você ganha um diploma de mestra. Essa foi a mudança que teve, mas nos últimos 10 anos, todo doutorado que sai é doutorado em ciências, salvo alguns casos muito pontuais como direito e algum outro, doutorado mestrado no Brasil, desde 10 anos para cá, é sempre doutor em ciências. Né? Você, atrás do diploma, tem a sua grande área, não a área de concentração, a sua grande área aparece lá, certo? Essas áreas têm várias linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa que nós estamos submetendo controle de aplicações, dinâmica de redes complexas, informação quântica, matemática para tomar decisões, matemática e engenharia de estruturas, modelos estocásticos para a biologia evolutiva, ondas, vibrações e ruídos de estruturas mecânicas, otimização de grandes dados, otimização em agropecuária e cultura de precisão, reservatório de hidrocarbonetos, segmentação genética e simulações de dinâmica molecular. Essas são as áreas de pesquisa e, como eu disse, é uma espécie de colagem das áreas que os proponentes julgam pertinentes para essa primeira proposta. A área de linha de pesquisa é algo relativamente simples de se criar. A área de concentração um pouco mais complicada. Então, uma coisa que o comitê analisa com muito cuidado são as áreas de concentração. Para isso está no espírito do comitê multidisciplinar, e a gente tem o ok do pessoal, em particular da presidente do comitê multidisciplinar, que as nossas áreas de concentração, essa que eu disse, as fronteiras matemáticas da biologia, geofísica, indústria, química, engenharia e computação, preenche tudo o que se espera de um programa da área multidisciplinar. Eram essas as duas pendências.
Plínio já tem uma pergunta. A primeira pergunta, você disse que já tem a concordância dessa pessoa dentro da CAPES, e com relação àquele outro item que você disse na reunião passada, que vocês não estão cumprindo e não pretendem cumprir, sim, ela também concordou? Sim, ela é uma aliada nesse nosso pleito. Só relembrando, histórias é um pouco delicado, eu acho que convém repetir. Toda a área de concentração na CAPES, eles têm um famoso documento de área, que é o que deve regir qualquer tipo de proposta nova para a CAPES. Né? A área multidisciplinar, por motivos que não vem ao caso aqui, ela é a mais estrita quanto às regras, vamos dizer assim, burocráticas. E ela tem uma regra que inviabiliza, na minha opinião, não o nosso projeto, mas qualquer projeto multidisciplinar que saia de uma universidade como a Unicamp. A regra diz que um programa, para ser aceito no comitê multidisciplinar, ele tem que ter no mínimo de metade dos seus docentes com dedicação exclusiva ao programa. Isso funciona bem na Federal do ABC. A universidade começou do zero e ninguém estava vinculado a pós-graduação nenhuma porque não tinha pós-graduação. Isso funciona muito bem nas universidades que estão sendo criadas em lugares distantes do país, onde você tem um químico, um físico, um matemático e um biólogo muito bom, que não tem massa crítica suficiente para montar uma pós-graduação específica, então eles se juntam e fazem uma pós-graduação nova. Numa universidade com pós-graduação consolidada como a Unicamp, exigir que metade do corpo docente tenha dedicação exclusiva é minar qualquer possibilidade de criar um curso novo. Primeiro que ninguém vai abandonar a sua área usual de atuação para entrar num projeto novo arriscado. Isso aqui é arriscado. E outra coisa é que muitas pessoas não estão dispostas a isso. Eu não estou disposto, eu já disse isso N vezes, falo N mais um. Eu não vou abandonar os cursos que eu estou envolvido agora. Eu não quero abandonar. Não faz parte dos meus planos. Quando você adota uma regra draconiana dessa, que exige que metade do corpo docente tenha dedicação exclusiva, você inviabiliza a proposta dessas naturezas dos locais que têm uma relação bem estabelecida. Esse é um discurso que foi muito bem recebido por uma série de colegas, do mais alto nível, acreditem em mim, e essa é uma briga que nós estamos comprando. Então, a presidente do comitê da CAPES é alguém que apoia a nossa proposta. É óbvio que isso pode ser bombardeado dentro da CAPES, e se bombardeado for, eu já disse isso, eu volto a dizer, do meu ponto de vista, se esse problema não sair no comitê multidisciplinar, ele não sai. Ele não cabe em nenhum outro comitê. Ele não cabe no comitê da física, ele não cabe no comitê da matemática. Isso não é um problema de matemática, isso não é um problema de física, isso não é um problema de química. Isso é um programa multidisciplinar. Ou ele sai lá, ou ele não sai. Certo? E isso é obviamente um risco que os proponentes correm. Sim? Tenho outra pergunta. Como você sabe, eu não participei da congregação onde isso foi discutido há 8 ou 9 meses atrás. Mas eu participei a nível de departamento e na época eu participava como membro da subcomissão de pós-graduação, e aquela subcomissão discutiu isso e a gente se posicionou contrário a esse projeto, porque ele seguramente irá trazer prejuízos ao programa do nosso departamento e também ao programa do departamento de estatística. Então, como você se dispôs a dar esclarecimentos a respeito desse programa, eu queria que você fosse, de maneira assim, bastante objetiva, e fornecesse um exemplo de alguma coisa que poderá ser feito nesse novo programa e que atualmente você esteja impedido de realizar. Eu, pessoalmente? Eu gostaria de só fazer hoje o assunto aqui é o esclarecimento sobre o novo texto. O Alberto pode dar mais esclarecimento. Essa discussão foi objeto da congregação no final, mas o Alberto pode. Eu estou informando qual é o assunto da pauta. Eu disse que queria. Eu sei. Uma informação que serve para todos os colegas. Eu sei, professor, eu estou deixando super claro qual é o assunto da pauta. Você pergunta, eu respondo. Agora, eu acho curioso que você faça essa pergunta para mim. Se você tivesse cuidado de olhar o meu Lattes, né, você vai ver que provavelmente eu sou um dos professores que mais formou doutores aqui. Você vai ver que a parcela de doutores meus formados na matemática é mínima.
Vocês são quase todos na física. Isso. Então você está perguntando qual o prejuízo para a física, vamos lá, para a matemática aplicada. O prejuízo da física é o seguinte: eu tenho atuado agora no problema de redes complexas. Os alunos que se interessam por redes complexas não têm formação nem em matemática nem em física. Por exemplo, economista. Eu tenho um economista que tem interesse em fazer isso. Ele não tem interesse, talvez tenha condições, porque é alguém capaz, mas não tem interesse de se engajar num programa de pós-graduação em física. Ele não tem interesse, volto a dizer, não tem não é coisa de dificuldade, não. Ele não tem interesse de se engajar no programa de matemática aplicada. O programa de matemática aplicada, ele não é adequado para os físicos por uma série de motivos que não vem ao caso, certo? Mas ele não é. Então, fazer essa pergunta para mim, você está querendo que eu diga por que isso não vai prejudicar a pós-graduação do departamento de física, não, eu sou professor permanente. Eu estou te dizendo, esses economistas não têm interesse. Veja, tem um outro colega meu físico, Marcos Aguiar, que tem trabalhado com muito sucesso em problemas... Desviando a pergunta que eu fiz, eu perguntei a respeito de prejuízo no nosso departamento e no Instituto e no Departamento de Estatística aqui dentro. Bom, então você pergunta para alguém que orienta tradicionalmente o Departamento de Estatística e o Departamento de Matemática. Aqui tem outros proponentes, se alguém quiser responder. Nenhum desses alunos que eu te disse, eles cogitaram fazer a pós-graduação aqui. Isso também não ninguém perguntou por que eles não cogitaram. Eu gostaria só de saber, eu entendi a sua manifestação, mas eu gostaria de saber se eu posso concluir a minha pergunta ou não, se eu tiver impossibilidade. Não, pode. Eu só quis deixar muito claro qual é o que está em pauta, mas pode, tranquilo. Eu quis deixar claro. A pergunta é no seguinte sentido: você orienta lá na física? Sim. A física tem vários departamentos? Sim. Só tem um programa? Sim. A química tem vários departamentos? Só tem um programa? Sim. A engenharia elétrica tem um monte de departamento com áreas extremamente distantes, genética aplicada não sei onde, mais antenas e telecomunicações, e só tem um programa. Todos eles lá dentro, com coisas extremamente distantes, funcionam como área de concentração. Por que a gente não pode fazer o mesmo? Pergunta, eu te dou o nome de 3 professores de física que estão nesses programas para perguntar para eles. Eu estou te dizendo, esses... É perfeitamente possível. Não é verdade, Plínio. Eu quero deixar registrado. O que o Plínio disse é verdade. Eu me disponho a responder todas as perguntas, certo? Eu te disse que o economista que me procurou, os biólogos que procuram o Marcos Aguiar, eles não têm interesse em continuar no programa de física tradicional. Eles não querem estudar mecânica quântica. Eles talvez não queiram estudar matrizes. Mas se a gente oferecesse uma área de concentração aqui com todas essas opções... Não é verdade, você descaracteriza o programa de matemática aplicada. Plínio, a gente já teve essa discussão durante 2 anos. O programa, no momento que você mutila, e eu não vejo outra explicação para isso, a partir do momento que você mutila o programa de matemática aplicada para permitir que o economista venha aqui, ele deixa de ser matemática aplicada. O pessoal da CAPES de matemática, eles são estritos porque eles defendem o conteúdo matemático. Esse nosso curso proposto, ele tem outra proposta, diferente. Por isso que ele está no comitê multidisciplinar. Não tem sentido você abrir, na minha opinião, não tem sentido você abrir uma área de concentração dentro do programa de matemática aplicada que, de alguma maneira, esvazie o conteúdo de matemática que descaracteriza o nosso programa atual de matemática aplicada. Deixa eu abrir um pouquinho a discussão, professor Adriano. Na verdade, eu não levantei a mão para abrir a discussão, não, levantei para fechar. Porque, como você disse, alertou, o assunto em pauta é outro. Essa discussão que está... Não tem nada contra as pessoas discutirem, mas no âmbito da congregação tudo isso foi explicado, se mal explicado, bem explicado ou não, são outros 500. O fato é que, seja lá qual for a conclusão, foi feita uma votação, a votação foi realizada e acabou. Então, o Alberto responder, o professor Plínio com relação a isso, não tem nada demais. Agora, eu acho que tem demais sim no horário da congregação, porque tem diversos outros participantes que têm outras coisas para fazer, em vez de ficar respondendo o que já foi discutido aqui. Professor Paulo. Não tem mais nada a falar. Adriano. E só, mais uma vez, nós retomamos aqui o assunto, esperando que a congregação checasse o novo texto, ver se o que o professor Alberto fez está de acordo, né? Até agora isso não foi, pelo que eu entendi, o professor Plínio não fez nenhuma pergunta em relação ao assunto da pauta, né? Retomamos o texto para mostrar para vocês, ó, está ok aqui o texto em relação ao que foi solicitado na congregação anterior. Esse é o tema. Esse é o tema da pauta, né?
Professor Paulo. Já que a gente falou do possível prejuízo do Departamento de Estatística, talvez seja bom eu, na condição do chefe do Departamento de Estatística, dizer que eu desconheço qualquer prejuízo que isso possa causar no nosso departamento. Não vai ter exclusividade, como você mencionou. Mas na avaliação dos programas, Professor Plínio, eu acho que já está bastante... as cargas, a produção sua vai ser dividida na hora. Já é difícil. Professor Plínio, eu vou ter que lhe cortar agora, né? Sinto muito. Tá bom. O senhor tem mais alguma pergunta exclusivamente sobre o tema da pauta? Não. Mais alguma pergunta? Então, como está na ordem do dia, eu vou colocar em votação sobre o aval da congregação sobre o novo texto da proposta do novo programa de pós-graduação Fronteiras Matemáticas apresentados aqui pelo professor Alberto. Ok? Alguma dúvida sobre a votação? Sim. Sim? Por que temos que avaliar isso? É porque, na verdade, como entrou na ordem do dia, foi o que a gente checou lá na congregação. E isso, na verdade, é o que foi pedido na congregação anterior. Nós estamos apresentando um novo texto. O que a gente tem que... Os proponentes, desde o início, nós nos dispusemos a dar todas as informações, a fazer isso da maneira mais clara possível. Isso aqui já foi debatido numa reunião bastante extenuante da congregação, onde foi aprovada a proposta. E os proponentes, nós nos comprometemos a cada passo trazer aqui, inclusive, para colher sugestões, críticas, tudo mais. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema. Agora, a gente tem um mínimo de... A gente tem que ser objetivo, senão uma coisa não anda, né? Amanhã isso aqui vai para a CCPG. Isso aqui que vai para a CCPG é esse plano aqui. Então, essa congregação é a congregação imediatamente anterior à CCPG. E o que eu acho que se espera dessa congregação é que dê o aval ou não para que a gente dê esse passo a mais, certo? Se você me perguntar, era necessário isso? Não sei. Dado que é um assunto bastante sensível, eu não me importo de vir aqui falar quantas vezes são necessários, para ter certeza de que as coisas caminham da maneira mais clara e transparente. Eu lembro uma coisa importante, foi o próprio diretor que pediu que essas etapas fossem todas passadas pela congregação. O próprio diretor exigiu isso, pediu que isso assim fosse. Então, na verdade, eu estou, cumprindo o pedido do diretor. Bom, Paulo, por favor. Não, eu ia falar isso, porque tem que lembrar que na última congregação o diretor prometeu que a gente ia fazer justamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que era avaliar o documento com esses detalhes preenchidos. Então, a gente simplesmente está fazendo aquilo que a gente pediu para as pessoas que estão tocando o projeto, pedindo que a gente apresentasse, nós estamos fazendo. Esses detalhes que estão sendo apresentados agora, eles poderiam ter sido apresentados antes, mesmo fora do sucupeiro. Não foram. Eles tiveram tempo de sobra para fazer. Professor Plínio, não fizeram. Deixa eu só fazer um comentário. O documento que nos enviaram de ontem tem somente 285 páginas. Professor Plínio, só um comentário. Na congregação anterior foi pedido que o novo texto fosse melhorado. O senhor não fez nenhuma pergunta sobre a melhoria do texto. Eu não estava lá. Eu estava participando como ouvinte. Mas isso não interessa. Não interessa. O objetivo da congregação foi apresentar um novo texto. É o que está na pauta. Certo? Eu disse agora há pouco que o texto poderia ter sido. O texto poderia. Sem o sucupeiro, não tem nada a ver uma coisa. Bom, na verdade, eu tinha respondido uma pergunta do professor Pedro. Eu tinha mencionado. Eu coloco em votação o aval. Professor Paulo, desculpe. Só para lembrar o professor Plínio que esse texto de 200 e tantas páginas que existe, que foi apresentado agora, ele nada mais é do que, se alguém se der o trabalho de olhar, o texto que tinha sido apresentado anteriormente, mais um monte de papéis burocráticos, do tipo a listagem da produção científica dos fulanos que estão e coisas assim, mas a parte principal do texto que é objetivos, metas, estrutura, professores orientadores, tudo isso já tinha sido apresentado anteriormente. Os únicos pontos que foram discutidos na última reunião, e lembro, o professor Chico destacou isso na última reunião, então os pontos que estão em aberto são linhas de pesquisa e disciplinas. Então a única parte relevante realmente na discussão de agora é isso, quer dizer, não é que a gente apresentou um documento. Eu estava na reunião e
Expedito, vamos que van a hacer las presentaciones periódicas, porque eso fue decidido en la reunión que se tuvo en diciembre. Estou de acordo com Sim, eu isso. estou falando aqui. Mas eu falar de um ponto específico, não está falando agora. O documento, o argumento do seu cliente não tinha apresentado o texto, não tinha apresentado o formato do sucupira, e isso é impossível fazer. Pero não foi dito isso. E bom, pero não foi dito isso. Cara, eu vou fazer O que não foi dito? Fala, quem quiser, tá? Na última reunião, ficou claro para todos que a gente estava apresentando. Não, para todos não me inclua, por favor. Na última reunião, ficou claro que a gente apresentou. É verdade. Ô, Pedro, então a gente vai ter que ouvir a fita. Eu fiquei incumbido disso. No final, o Chico elencou os pontos, inclusive, para me alertar os pontos que deveriam ser melhorados. E eu, mais que isso, eu acho que eu pedi desculpas por falta desses pontos. Pediu. Pode ler a fita, pode ler. Posso falar isso, Bom, meu querido, pero no me parece medio ruim, digamos, que nos posicionemos assim em posições tão antagônicas, que parece que tu está hipertenso. Não é para ser assim. Tem que ser uma coisa natural. É mais, eu acho que esse segmento é meio estéril, digamos. Agora está tudo feito, foi aprovado, tudo bem, enviem, pronto. Para mim é isso. Tá? Pero entrar a posicionar-se e gerar atritos, eu acho meio ruim. Não quero também que me enfiem coisas, tá? Meio é isso. Eu concordo com você, eu concordo. Mas essa para mim é uma certeza que eu tenho agora posteriori. Eu não imaginava, senão eu confesso que eu não sei se eu ia concordar com esse encaminhamento, eu não imaginava que a cada passagem disso na congregação fossem questionados os pontos que foram discutidos cansativamente. Eu achava que a cada congregação você ia ter críticas pontuais, talvez até me elogiasse, veja só, eu ia ficar contente se alguém chegasse e falasse, bom trabalho, Albertinho. Ninguém, isso não aconteceu. Mas agora, vendo a posteriori, eu acho que isso não foi um bom encaminhamento, porque a cada passo as pessoas levantam as críticas, as mesmas críticas de 2 anos atrás. Certo? Isso não é produtivo. Olha, eu acho que a gente está entrando agora numa discussão paralela que praticamente sem sentido em termos do objetivo da congregação agora. Acho que vamos ser um pouco mais objetivos e discutir o que nós temos que discutir. E lembrar também o seguinte, que prestar esclarecimento não é a todo momento ter que ser aprovado. Eles propuseram a prestar esclarecimento e sempre colocar o que tem sido feito. Mas em nenhum momento a gente precisa toda hora ficar tendo discutindo e aprovando certas coisas. Esclarecimento. Eu acho que foi. Agora estamos discutindo a aprovação. É isso que nós vamos discutir. Eu acho que foi, na verdade, um super cuidado, um super zelo do nosso diretor em querer que as coisas, como foi bandeira dele, mostrar que as coisas sejam super transparentes. A cada etapa foi um super. Eu concordo. Eu concordo. Mais alguma questão? Bom, então, eu coloco em votação o aval da congregação sobre o novo texto da proposta do novo programa de pós-graduação Fronteiras Matemáticas na Ciência, apresentado aqui pelo professor Alberto. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Ok. Passemos agora ao item 2, a discussão do item 2. Já foi entregue para vocês. Pode colocar de novo lá. Bom, quem não recebeu a folhinha, mas vamos colocar. Bom, então da discussão, o item 2. Estou à disposição. E o professor, como foi uma solicitação do DMA, o professor Paulo está à disposição aí também para dar qualquer esclarecimento. Quem não tem a folhinha, também, se não tiver bom para ler, eu tenho aqui mais uma cópia. Uma pergunta. Sim. O candidato já tomou posse, por isso que O candidato assinou ontem os documentos da DGH, e por isso que hoje eu fui Mais alguma questão? Bom, então eu coloco em votação o item 2. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, obrigado pela participação. Quem não assinou?